Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então vamos comentar essa fantástica partida, né? Que eu gostei bastante, porque me relembrou o mestre Miranda, né? O saudoso mestre Miranda da Bahia, né? Quando eu mostrei o golpe para ele que eu dei no Cleiton, em Ribeirão, ele falou: olha, eu também já dei esse golpe, e me mostrou a partida, né? E depois o Alan Bastos deu o mesmo golpe, né? Então é muito bacana, é bacana demais quando aparece. E é claro, vocês vão ver toda a potência do jogo de damas, que eu podia ter armado o golpe por outro lado e evitado o contragolpe dele, né? Eu não vi, veja, você cega com a beleza do golpe, eu não vi que ele tinha o golpe, né? Então eu achei que aquele lance inicial fosse mais fraco. Então eu procurei dar um lance mais forte para chamar ele mais depressa para a combinação, né? E eu achei que se eu desse aquele lance, ele poderia não vir na combinação, né? Que ele não daria aquele lance, que era o A3B4, que é a alma da combinação, né? Então vocês vão ver que é muito bacana, né? Então veja bem, ele saiu, eu vim na garfo, né? E aqui eu vi a ideia da combinação. Eu vi que eu podia ir com duas ideias, ou B8, ou B8A7, ou o D8E7. E não olhei a possibilidade da combinação, até porque dá uma impressão que a dama, se ele fizer, nasce morta, né? Então aqui eu estou olhando combinação para mim e não para ele. Então veja, quando eu joguei aqui, veja, ele não pode jogar lá, que eu troco. Eu troco e está perdido, ó, porque mesmo se ele trocar aqui, eu dou e tomo 3, né? Ele não tem a defesa para 1 e 3, né? Quando eu vi isso, eu me animei, né? Se ele troca, né? Se ele troca, veja, eu teria essa opção aqui, ó, e ficaria muito bem na partida, né? Por que eu ficaria bem? Após esse daqui, ó. Aí joga lá, tá ameaçando agora, dá, e não pode mais dominar a casa, né? Então mesmo que ele jogue, olha, você tem esse tipo de lance, né? Então veja, pessoal, aqui eu não estou fazendo análise, eu vejo que o pessoal confunde muito isso. A análise, ela é importante, mas para saber analisar, você tem que saber raciocinar. Então a minha preocupação no canal não é análise, tá? É passar as ideias e o porquê daquelas ideias, para que você possa analisar num amanhã. Não adianta fazer análise e uma análise de uma posição que já talvez você nunca vai jogar, né? Então, a minha preocupação aqui no canal é passar o raciocínio, ok? Então aqui eu estou mostrando a ideia, né? Então mesmo tomando lá, aqui eu já considero a posição das brancas, das pretas superior, né? Por causa de A1 lá, embora tenha H8. Então pode ser que há o equilíbrio, né? Pode-se ter o equilíbrio? Pode-se ter o equilíbrio da posição, ok? E aqui eu teria o ataque, né? Teria N possibilidades de jogo, né? Por exemplo, eu ataco lá, olha, né? Mesmo que ele venha, ó, eu tomo, ele dê, eu tomo e ele entre, né? Veja que você tem toda uma posição aqui favorável, ó.
Né? Então, por exemplo, você pode jogar, ele toma duas, você joga, ele toma, você toma duas, ele toma, você toma, olha. Tá ganhando uma peça, né? Eu mostro esse tipo de coisa para vocês verem que, por exemplo, atacou aqui, embora é perdido, tem outras opções de jogo. Tem pessoa que fala, ah, aqui é lance único, tá? Mas vocês viram que tem a ideia, né? Então ele jogaria, por exemplo, eu tomo, ele toma e eu jogo cá, ó, né? Veja, é uma posição vantajosa para as pretas, é vantajosa para as pretas, por causa, olha lá, olha, H2 e A1. Então o que você tem que olhar na partida, dependendo do tempo, é esse tipo de vantagem que você vai conseguindo. A soma das vantagens é que vai te levar à vitória. E para ter vantagem você tem que saber analisar, né? Então eu analisei que ele não poderia vir, né? Se ele troca, ele perde também, ó. Aliás, é em outra linha aqui. Aí joga e continua, né? E continua com o pedrão aqui, olha. Então eu vi que tinha jogo, né? E o que eu estou esperando dele quando eu dei esse lance, que eu não vi o golpe? Eu estou esperando esse daqui, olha. E aí eu jogo, ele joga e eu jogo lá, ó. Né? Quando eu jogo lá, que ele joga aqui, ele leva o golpe, ó, que eu falei para vocês. Ficaria 4/3, ó. Eu daria as duas, tomaria, ele toma, eu dou, ele toma, eu dou, ele toma, eu tomo as duas, ele toma e eu tomo as 4 lá, olha. Que eu comentei com vocês, né? Então veja, vamos voltar então. Se eu vejo esse golpe de D8, se eu vejo o golpe de D8, veja, se eu vejo essas duas e que ele vai trocar e eu não vou ter a morte da dama, eu teria jogado aqui, olha. Que independente do golpe, o B8A7, que eu já fiz esse vídeo, G1H2, é mais forte do que o D8. Por quê? Porque agora se ele trocar aqui, olha, ele perde, ó. Ele perde. Então eu evitaria essa troca dele, evitaria a troca para frente, ó. Evitaria a troca para frente também, né? Então veja que ele não teria troca, né? Ele não teria o A3, né? E não tem a troca lá, então ele seria obrigado a dar esse lance, ó. Aí sim eu jogo o D8E7, vocês vão ver que vai dar o mesmo golpe, tá? Vai dar o mesmo golpe aqui, né? Por exemplo, se ele troca aqui, olha, eu já dou as duas, aliás, minto, joga aqui primeiro, né? E agora estou ameaçando lá, ó, né? Quando ele jogar, eu dou lá, ó. Veja, ele não pode atacar, que eu faço dama. Ele tem que tomar até aqui, eu dou a dama, ó. Fim triste de amor. Ele não pode jogar, que eu dou uma e tomo duas. E se ele der essa peça para trás, ó, veja que o golpe é o mesmo, ó. A ideia do golpe persiste, ó. Veja como a ideia do golpe persiste, né? Então vamos voltar. Então o correto para mim armar o golpe seria esse lance. Ele seria basicamente forçado lá ou A1. Aí eu jogo, ele joga, né? Porque agora eu não tenho tripé. E eu jogo cá, ó. Ele jogou lá, ele caiu no golpe, ó. Ele jogou lá, ele caiu no golpe, né? Que é o mesmo golpe, ó. É o mesmo golpe, só que eu teria preparado por outro lado, ó.
Ah, mestre, mas aqui, né? Aqui ele poderia ter jogado cá, ó, né? E tomado para trás, né? É verdade, é um dos pontos que eu fiquei meio pensativo, olha. Aí você vai, ele vem e você vem, ó. E aí vai dar uma confusão danada, né? Vai dar uma confusão danada isso daí. Então veja como que é interessante, pessoal. E aqui, inclusive, poderia dar uma outra noção de golpe, né? Deixa eu ver aqui. E aqui inferior pretas, tá? Por causa dessa peça aqui em A8, né? Então veja. Mas, mestre, se ele pode trocar, por que ele jogaria? O H8, o A1B2, pessoal, se não tem o golpe, preta está perdida. E aqui o jogo segue, é isso que eu quero dizer para vocês. Então, é aquele lance que eu falo para vocês, no estilo, as águias não capturam moscas, né? Então, veja bem, a troca aqui o jogo segue, é superior para as brancas. E aqui, se a branca não estiver vendo o golpe, a partida está liquidada para as pretas, se não tem um golpe para as pretas. Né? Então é aonde que você realmente arrisca, né? E se ele troca cá, ó, você tem esse lance, inclusive. Ó. Você tem esse lance, veja, é uma posição agradável tanto para as pretas quanto para as brancas. Ah, mestre, mas aí vem cá, aí sai lá, olha, né? E se jogar esse daqui, dá lá, ó. E aí vem, ó. Veja como que é interessante a partida, né? Aí joga, trocou, atacou, jogou, tomou, veio e a partida está seguindo, né? Então veja, a branca aqui tem uma certa vantagem, mas é uma vantagem perceptível, né? Ao passo que isso que eu sinto que o pessoal tem dificuldade em entender. Então veja, ao passo que se a branca jogar cá e ela não estiver vendo o golpe, esse lance, se não tivesse o golpe para as pretas, ou seja, se a branca não estiver vendo o golpe, esse lance basicamente liquida. Ele basicamente liquida para as brancas, né? Então veja, liquida por quê? Vai ter que jogar. Né? Aí joga, ó. Jogou e troca, ó. Veja que interessante. E aí uma posição totalmente favorável às brancas, né? Totalmente favorável às brancas. Por quê? Tem H8 e A7. Pode dar, pode, como eu sempre digo, pode até estar perdido para as brancas, mas é uma posição mais confortável para as brancas. Perfeito? Por quê? Porque ela só tem o problema do H2. E preta tem um problema do H8 e o A7. Então, numa análise, você pode até chegar à conclusão que branca está inferior. Mas no olhômetro, a branca tem uma posição 1000 vezes favorável à posição das pretas. Perfeito? Então, esse tipo de coisa aqui, a gente sente a dificuldade do pessoal entender, porque, às vezes pela dificuldade minha de passar, né? Mas vocês têm, resumindo, vocês têm que primeiro aprender as ideias, aprender a raciocinar, para depois analisar. Não adianta eu ficar analisando aqui a partida
E sendo que vocês não vão aproveitar. Não é eu que tenho que analisar. Quem tem que analisar, aprender a analisar é vocês. São bilhões de análises que tem no jogo de dama. Então nós ficamos aqui 2 horas analisando uma posição que vocês jamais vão usar no jogo prático. Né? Então esse tipo de coisa é interessante ver. Então a branca, veja bem, a branca chega nessa posição, se ela não vê o golpe, ela vai jogar lá, olha. Porque é um lance superior. Né? É um lance superior. Aí pega e leva esse golpe aqui e não sabe de onde que veio. Ó. É um tema muito bacana. Então veja bem, vamos voltar lá para que eu passe para vocês. Veja, você tem 2 maneiras de armar o golpe. D8 E7 e B8 A7. O D8 E7 você leva o golpe que eu levei na partida. E o B8 A7 você poderia levar com sucesso. Por isso que é importante o tempo, a análise, tudo isso daí. Aí eu joguei o D8 E7, ele fez a dama, né? Veja, aqui eu estava justamente pensando se eu ia dar aqui e jogar, ó. Né? Se eu ia fazer isso daqui. Aí ele é obrigado a sacrificar, né? Não pode dar as 2, não pode jogar esse, ó. Se joga esse, leva esse, era isso que eu estava pensando, ó. Né? Então eu estava pensando tudo isso daqui e caiu o tempo. Então veja, aí ele sacrifica e joga, olha. Ele joga, eu vou jogar cá, ó. Né? Se ele atacar, por exemplo, eu posso simplesmente matar a dama, né? Veja, eu posso matar a dama e fico com uma peça a menos. E se ele não ataca a dama, o jogo continua. Né? O jogo continua. Por exemplo, uma troca dessa, né? E aí você vai seguindo o jogo, né? À medida do possível. Eu estou pensando tudo isso daí. Aí caiu o tempo. Por que caiu o tempo? Porque eu pensei muito lá atrás na criação do golpe. Então veja bem. Teve uma partida, por exemplo, que aconteceu isso que é o meu tempo. E um do canal, que a gente vê que ele é amador, ele falou: mestre, você não devia deixar cair o tempo, que é um desrespeito ao adversário, né? Não, você está analisando várias coisas, até essa posição tem jogo. Na outra ele achou que não tivesse jogo, aí eu mostrei para ele, né, que eu estava pensando devido a jogo, né? Então, damas, nós temos esse problema, o amadorismo junto com o profissional, né? Andam de mãos dadas, o amadorismo e o profissional, o que dificulta um pouco o aprendizado, ok? Mas foi uma partida muito bacana, que eu acho que trouxe ideias novas aí, um adversário muito forte, né? Eu joguei a outra partida com ele, fantástica a outra partida, né? Foi muito bacana mesmo. Ele se defendeu de maneira assim valorosa, né? A segunda partida eu ganhei, mas foi assim muito difícil realmente. Ele deu os melhores lances, tem um raciocínio bem rápido, né? E joga muito bem, ok? É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.